Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Leandro Garcia e você está no Conversa Significativa, o bate-papo que costuma acontecer sempre na última sexta-feira de cada mês, às 16 horas. Este mês, a gente está quebrando um pouco esta regra, está tendo um bate-papo aqui na penúltima sexta-feira do mês de janeiro de 2023, e a gente vai ter um bate-papo na última sexta-feira também, só que ele não vai ser às 16 horas, como a gente costuma fazer, vai ser às 18h30. Então, se você está assistindo esse bate-papo aqui ao vivo, fica de olho que sexta-feira que vem tem um outro bate-papo às 6h30 com o Márcio Sete para falar de métricas. A gente vai falar aí como é que as conversas e as métricas podem nos ajudar a chegar a melhores resultados. Hoje eu tenho dois convidados aqui que vão trazer uma novidade e tanto, a gente vai descobrir aí um mundo de coisas hoje, mas antes da gente chegar neles, eu preciso dizer que eu estou tendo a honra, a partir desse mês, de ter o patrocínio, de ter o apoio do Software Zen. Se você não conhece o Software Zen, precisa conhecer a plataforma, ele é formado ali por muito conteúdo interessante, muita conversa bacana, com pessoas que no dia a dia estão colocando a mão na massa, igual os nossos dois convidados de hoje, que tem conteúdo lá já, né? É uma plataforma onde você vai conhecer e vai descobrir uma agilidade diferente, uma agilidade baseada aí na vivência, na prática de profissionais que estão no mercado fazendo acontecer. Então, que honra, que prazer, agradecer muito ao Alisson Vale por esse apoio, por esse patrocínio no canal aqui. Sinal de que essas conversas estão realmente sendo significativas. E falando em conversas significativas e gente que põe mão na massa, vamos para o que interessa aqui hoje. Vamos falar um pouquinho de Dynamic Flow. O que é Dynamic Flow? A gente vai descobrir hoje. Eu já adorei, porque eu andei fuçando ali, eu já descobri que tem uma coisa de fractal ali, jogo logo de cara ali, como é que isso funciona, quero saber. Eu que tenho olhado, tenho estudado complexidade, já me animei. Na primeira linha ali, eu já fiquei bastante animado. Me fizeram uma pergunta e eu quero apresentar os dois criadores aí, os dois autores aí, do Dynamic Flow, e já fazer a pergunta para um deles, já para tirar de cara já uma dúvida que chegou aqui para mim. Quando chega duas perguntas parecidas, é porque o pessoal está olhando alguma coisa nessa linha, né? Então, primeiro, eu falar um boa tarde aqui para o Celso, para o Albino. É um prazer enorme estar com vocês. Vocês querem se apresentar? Acho que todo mundo conhece vocês, mas vai que entrou alguém aqui no canal que está descobrindo esse universo agora. Faz uma apresentaçãozinha rápida para mim. O Celso, começar com o Celso. Vamos puxar o Celso ali para ver essa apresentação do Celso aí. Vamos lá. Meu nome é Celso Martins, eu estou hoje com 45 anos de idade, para completar 46 esse ano aí, então estou na reta final dos 40, aí, indo para os 50. Eu atuo com TI, eu comecei com TI muito jovem, com 8 anos eu ganhei um computadorzinho, que eu comecei a brincar de programação e tal, aprendendo linguagem Basic. E profissionalmente eu atuo aí desde 95, consertando computador e tal, e programando aí desde 2001, 2002. E desde ali de 2009, 2008, eu tenho me interessado mais por questões de processo, estudado bastante sobre isso, e aí, alguns anos depois, me tornei consultor de processo também, o que me fez estar exposto a vários contextos diferentes, né, experimentar bastante coisa, e que acabou dando nascimento aí ao que antes era a governança corporativa de produtos digitais, mas o nome é horrível. Eu sou péssimo para dar nome. E aí, com a parceria aí com a Software Zen, com o Alisson Vale, para lançar o livro, o Albino sugeriu esse nome da Dynamic Flow muito bem, e colou muito bem e acabou ficando. Maravilha. A gente já sabe de uma contribuição do Albino aí já, então, né? Muito legal. Feliz de estar aqui, cara. Muito honrado. Finalmente aconteceu, né, cara?
É isso aí, é isso aí. Albino, conte-nos. Quem é o Albino? Onde vive, onde habita? Ah, ô Celso, adorei essa coisa. Segundo tempo dos 40 ali, né? Rumo aos 50, né? Eu Isso. já estou no segundo tempo aí também. Boa, boa. Bom, eu sou o Rafael, as pessoas costumam me conhecer como Albino, e eu acho super interessante isso, assim, né? O Celso estava comentando, né, sobre o livro e sobre essa questão do conceito e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena começar aqui contando para vocês onde que surge a minha conexão com esse conteúdo do Celso. E ela não começa aqui em 2017, 2018, que a gente teve uma aproximação por conta de comunidade, coisas do tipo. Começa quando o Celso tinha um blog lá no Blogspot, celsomartins.blogspot.com, alguma coisa do tipo. Tem que trazer isso, né, cara? Mas é óbvio. Como eu sou velho, né? Mas é óbvio, lá, sei lá, 2010, 2011, assim, o Celso escrevendo sobre desenvolvimento ágil, sobre... Aí eu lembro muito do texto do custo médio por demanda, enfim, né, os conteúdos que foram sendo produzidos. E é muito interessante isso, porque essa conexão com o Blogspot, né, ou com os conteúdos dos blogs, assim, foram, né, foi pelo menos a minha primeira relação, né, meu primeiro contato com os conteúdos do Celso, assim como foi com o do Alisson também, porque o Alisson tinha lá um alissonvale.com.br, um site, tipo, super assim, que ele escrevia, antes mesmo do Kanban se popularizar e tudo mais, alguns conteúdos sobre isso. Então, eu acho super legal isso, né, porque a gente fala muito sobre essas referências e as pessoas que a gente vai tendo contato ao longo da nossa jornada, assim, mas existe uma entidade muito importante dentro, um elo muito importante, que é a comunidade. Então, assim, né, eu acho que eu coloco aqui, né, eu sou uma pessoa que faz parte da comunidade brasileira e que, de alguma forma, né, nesses últimos anos, tem tido a oportunidade de trocar conhecimento com essa comunidade através, né, de publicações, através de conteúdos, palestras, podcasts e coisas do tipo. Então, se eu fosse me definir hoje, eu sou alguém aqui que tem trocado com a comunidade nesses últimos anos, e o Dynamic Flow é mais um desses conteúdos que a gente está aí para trocar. Legal, fantástico. Acho que você ajudou a construir essa comunidade, né, Albino? Em vários momentos aí, tanto você quanto o Celso. Ô Celso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente já matar um assunto aqui que pingou. Nós estamos falando de fluxo unificado 2.0 ou estamos falando de outra coisa? Que o Celso tem um método aí famoso, tem curso, tem palestra, tem blog, tem uma série de coisas chamado fluxo unificado. Oi? Eu gostei demais disso aí. Eu quero ver, eu estou curioso aqui para escutar. Então. É a versão 2.0, é uma evolução, ou estamos falando de duas coisas diferentes ali? Cara, assim, são duas coisas completamente diferentes. Então, o fluxo unificado, cara, é uma técnica no nível ali do Flight Level 2 e do Flight Level 1. Tá? Quando a gente estava desenvolvendo as questões do fluxo unificado, depois de vir a inspiração lá da operação da Objective e tal, e a gente começou a estruturar com algumas técnicas como a pressão do fluxo, e forma de você sequenciar, né? Como você lida com mudança de contexto. Então, cara, práticas para que a mudança de contexto lá no fim do dia, né, não impactem o que você quer fazer com o fluxo, mas ele é basicamente uma técnica de fluxo baseado no que a gente aprendeu bastante em 2013, ali, durante o Agile Trends, e muitas conversas lá com o CEO da Objective, o Ramon Tramontini, sobre como a Objective estava operando dessa forma, com quadro, com muitas pessoas puxando, e da teoria que a gente já trazia do Don Heineken, né, lá, principalmente do Principles of Product Development Flow, as questões de fila, principalmente as questões de fila que estão lá dentro daquele livro. Então, foi uma técnica de fluxo em que surgiu muito graças assim, à estruturação dela, à capacidade, principalmente dos sócios lá da Thaler, de experimentar, da gente jogar a ideia na mesa, eles entenderem a ideia e falar, cara, vamos embora, e vamos ver no que isso vai dar, e conforme for, a gente muda de volta ou a gente continua em frente. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu cheguei algum dia lá na Thaler e falei, cara, e se a gente matasse todos os times da Thaler e fizesse um time só e fizesse um fluxo unificado? E aí foi um processo que aconteceu e tal, mas é um processo operacional.
O Dynamic Flow, ele está talvez 1 ou 2 níveis de abstração acima, tá? Eu até escrevi um negócio para não ficar muito, porque às vezes eu vou para um conceito, depois passo para outro e tal. Então, eu já imaginei que alguma coisa nesse nível viria. Então, agora eu estou idoso, né? Eu até já escrevi alguma coisa aqui. Então, o Dynamic Flow é um modelo de trabalho que visa 2 objetivos principais: conectar o fluxo operacional ali onde aí de fato onde o fluxo unificado opera, o BVP, a pressão do fluxo, como eu já falei, com a estratégia. Tá? Então, de fato, uma das dores que a gente encontra bastante nos nossos clientes de outsourcing, né, e de consultoria também, é que a estratégia, quando ela tem uma vaga ideia do que está acontecendo no fluxo operacional. Ela não sabe, por exemplo, se os planos que foram criados durante a construção de um LRP, por exemplo, do Long Range Plan, um plano trienal, um plano bienal, se eles estão indo bem, se estão sendo executados ou não. O que está acontecendo ali? Às vezes tem uma vaga ideia, mas não com relatórios objetivos e trazendo bastante estatística, que é uma das coisas que o Albedo mais tem agregado aí dentro desse modelo de trabalho como um todo. E, além disso, potencializar os ciclos de feedback visando o aprendizado. Como eu disse, isso aqui foi uma derivação da governança corporativa de produtos digitais, e ela, antes de eu conhecer o livro do Sterman e do Forrester, lá no Software Zen, ali, acho que início de 2021, que teve o episódio e tal, a governança ela já se comportava como um ciclo de feedback, como um ciclo de feedback para gerar aprendizado, para gerar novas descobertas baseadas no que está acontecendo no seu fluxo. Então, o modelo ele tenta expor como as ideias e os planos estão se comportando no mundo real, com feedbacks do mundo real, fazendo com que este ciclo suporte novas decisões ou modifique as existentes, as decisões anteriores que já aconteceram. Então, basicamente, a gente tenta criar um fio entre lá do LRP, tá? Até a tua priorização de fato em upstream, downstream, em itens de trabalho que vão fluir no teu fluxo de trabalho. E esses itens fluindo, eles geram um aprendizado que retroalimenta o teu conhecimento sobre esse mapa que está trabalhando com a ligação entre a estratégia e a tática e a estratégia e a operação. Então, na verdade, o fluxo unificado ele é um pedacinho dentro do Dynamic Flow e você pode usar ou não o fluxo unificado para operacionalizar o teu fluxo. Legal. Isso nasceu agora, tá, Albino? Te peguei de surpresa. Por meia hora antes de entrar aqui. E se eu pudesse colocar aqui, né, um resumo numa perspectiva, né, de alguém que tem acompanhado todo esse processo de construção, né, e tem sido uma co-construção muito massa, assim, que, sei lá, desde o começo da pandemia, o Celso e eu, a gente vem trocando, porque ele compartilhou comigo, né, os primeiros escritos, e aí eu fui deixando um monte de feedback para ele, falando, peraí, isso aqui, isso aqui. Aí ele falou assim, peraí, por que você não vem aqui e me ajuda a escrever isso aqui, me ajuda a dar forma para isso, enfim, né? E a gente tem, nesses últimos 2 anos, trocado praticamente toda sexta-feira, a gente tem um tempinho ali para falar sobre isso, mas eu acho que tem alguns elementos interessantes que o Celso trouxe. O primeiro deles é esse gap entre a estratégia e o que acontece dentro do dia a dia das organizações. E aí, eu acho que essa é uma pergunta elementar, né? O quanto aquele trabalho que está sendo, ou está ocupando a capacidade dentro da operação, ele se conecta com a estratégia, ou ele se conecta com aquilo que é a diretriz ou o foco, ou até mesmo digamos assim, a demanda de adaptabilidade que a estratégia da empresa ela pode estar trazendo, por conta de a organização estar vivendo num momento de incerteza, ou até mesmo, né, e aí entra um elemento super interessante aqui do modelo, que é a questão de descrição de hipóteses, assim, né? Então, ao invés da gente trabalhar com uma ideia de que a estratégia ela é estática, a gente começa a desenhar a estratégia a partir de hipóteses. Então, acho que esse é um ponto interessante que fica aqui como reflexão. O outro ponto que eu colocaria aqui como reflexão é, a partir do momento que a gente tem minimamente como se fosse um recorte mesmo da estratégia ou do foco, então assim, agora a gente vai trabalhar em cima dessas 3 hipóteses, e porque a gente visa atingir esses resultados a partir desses impactos que foram estabelecidos no planejamento que foi desenhado. Como que a gente consegue analisar nossa capacidade produtiva e se comprometer com uma determinada quantidade de trabalho que seja um lote de trabalho que faça sentido
e que, de alguma forma, ajude a gente a chegar mais rápido para aprovar, né, ou aceitar ou rejeitar aquela estratégia, ou aceitar e rejeitar aquela, digamos, aquela hipótese que foi determinada. Porque eu acho que essa é uma das discussões interessantes, né, o Celso comentou muito aqui sobre a referência do Forster, né, da galera lá de sistemas dinâmicos, que é uma das reflexões que, para mim, fica super interessantes aqui, porque a gente fala muito sobre adaptabilidade dentro das práticas ágeis e tudo mais, mas acho que a gente esquece de pensar nesse aspecto do dinamismo. Então, como que a gente consegue criar estruturas organizacionais que elas sejam dinâmicas o suficiente para que esse processo de desencadeamento entre a estratégia e o que acontece dentro da operação, ela, de fato, tenha um ciclo curto, né? E gere o aprendizado. Porque aí, eu acho que tem um outro elemento que eu estava refletindo nesses últimos tempos, que é o quê, né? A gente fala muito sobre aprender, 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 e algumas pessoas têm dito muito sobre reaprender. E aí, eu tenho me colocado numa posição de que o quão caro é reaprender as coisas. E de onde que veio essa reflexão? Veio em cima de uma vez que eu estava conversando com o Celso, ele chegou e falou assim, pô, Bino, esse negócio, a galera fala de bala de prata, né? Fala de soluções que já foram testadas e tudo mais, com um lado de gerar uma dependência de contexto, né? Tudo é contexto e aí não tem solução, não tem bala de prata, não tem soluções ou modelos que já foram testados, já foram validados, independente do contexto. E aí eu fiquei reflexivo em cima disso, porque realmente quando a gente fica muito nessa âncora de tudo depender do contexto, a gente está indo para uma ideia de que a gente não aprendeu nada com as coisas que já foram feitas, já foram estabelecidas em outros ambientes e outras questões. Então, eu acho que o modelo aqui, o Dynamic Flow também, ele faz a gente refletir que a gente quer aprender e não ficar reaprendendo a todo momento as coisas, assim. Então, acho que esses foram alguns insights que têm vindo, né, e têm emergido dessas trocas que aconteceram. Legal. Eu já ouvi o Celso falando algumas vezes sobre estar sentado no ombro de gigantes, né? Eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, né? Eu acho que é a gente olhar para tudo isso que foi feito, mesmo que em diferentes contextos, mas aprender com isso, né? Aumentar o nosso cinto ali, com as nossas próprias experiências, com o aprendizado de outros ali, e o aprender a partir daqui fica, o reaprender a partir daqui fica como usar, né? O que eu posso tirar de melhor aqui, dado o trabalho que eu tenho que fazer. É mais ou menos isso, né, Albino? Legal, muito bom. Antes da gente entrar um pouquinho aqui no Dynamic Flow, na explicação, eu queria saber de vocês falaram de estratégia. Eu ia esperar, mas deixa eu só para não perder esse gancho do dinamismo aí que o Albino falou. É importante, assim, isso é importante para o nosso processo de tomada de decisão. Tá? Porque o que acontece? A decisão que eu tomo hoje, o que é um ciclo de feedback? Ele é uma estrutura de causa e efeito que, no tempo, ele vai afetar a decisão que tu tomou inicialmente. Isso ele vai passar pelo mundo, né, pela estrutura do mundo, e vai voltar e vai afetar de alguma forma aquela decisão que você tomou inicialmente no ponto inicial. A gente ouve muito, principalmente em palestra, inclusive de agilidade, o pessoal falando de PDCA, que não sei o quê, que aquilo, mas a gente vê isso muito, eu pelo menos via isso muito desconectado com a realidade. E assim, a leitura inicial que eu não acabei de ler do trabalho de Sterman trouxe para mim essa conexão. Cara, o que é ciclo de feedback? É o que vai te afetar ali no futuro sobre as decisões que tu tomou hoje. Então, o que tu faz hoje vai afetar fortemente as decisões que tu vai tomar amanhã, que é o tal do path dependence, né? Dependente de histórico dos sistemas complexos. Então, o estático, nesse caso, te limita, né? Limita a tua capacidade de aprender com os ciclos de feedback, porque a realidade dá na tua cabeça, começa a te bater, e tu fala assim, não, cara, eu vou stick to the plan, né? Eu vou continuar aqui firme com o que a gente conversou naquela reunião do dia. Aí traz até a reunião, né? Traz a pauta, com aquela reunião do dia tal, com a pauta tal, que estava presente fulano. Cara, isso não interessa mais. Isso foi importante lá atrás para nos fazer chegar até aqui. Como é que a gente chega até lá agora? Então, você está sempre ciente de que você precisa estar sempre caminhando em direção a alguma coisa e não preso ao passado. Legal, é sobre que futuro estamos construindo hoje, né? Isso. Roberta, muito obrigado. A ideia aqui é a gente gerar uma conversa, então você já levantou a mão, eu já vou te dar a palavra. Antes, eu só queria saber do Celso e do Albino, eu acho que é importante isso. Se a gente está falando de estratégia, então o Dynamic Flow é um método com foco ao C-Level ali, então é o C-Level que tem que estudar ou não? O
Quem que é o público-alvo aí do Dynamic Flow? Não, a gente, por exemplo, a gente não ajuda, a gente pode ajudar, mas não dentro do modelo do Dynamic Flow. Mas, por exemplo, a gente não ajuda a criar um LRP, um Long Range Plan. Isso aí ele tem que vir de algum lugar. A gente pode desdobrar esse Long Range Plan em um mapa causal, para aí sim ajudar a identificar as ameaças, os objetivos, as ameaças e os planos de contingência para essas ameaças, e com isso criar os outcomes, que a gente deve entrar nisso daqui a pouquinho já, para entender bem o que é. Mas o foco é C-Level, dar reportes significativos para C-Levels e melhorar a comunicação e a interação entre as pessoas que estão envolvidas no fluxo operacional, seja upstream ou downstream, inclusive no processo de discovery. Então, ele está no nível de administração que ele abrange todos esses espectros. Né? Um gestor, um Kanban coach, um Agile coach vai se beneficiar desse material que vocês criaram, então. É mais ou menos esse o público, é isso? Então, eu acho interessante isso, porque, assim, ao invés de pensar no público, eu prefiro pensar numa unidade de análise. E aqui a gente está falando de uma unidade de análise de empresa. Então, qualquer pessoa que esteja interessada em resolver essa pergunta-problema, que é como eu lido ou otimizo o gap entre a estratégia que acontece na minha operação. Qualquer pessoa que tiver com esse tipo de dilema, legal, ela vai ter ali, e aí dentro da estrutura que ela tiver, da organização que ela tiver, ela vai ter algum tipo de benefício. É mais sobre esse problema que precisa ser resolvido do que sobre um chapéu ou um cargo ali, né? E o escopo é o produto, tá? Se você tem na empresa 3, 4, 5 produtos e o LRP, por exemplo, contempla estratégias e planos para esses 3, 4, 5 produtos, você vai ter uma instância, vamos dizer assim, do Dynamic Flow rodando para cada um dos produtos ali. Tá? Então, o foco realmente é o produto que está sendo desenvolvido. Joia. Façam como a Roberta, levantem a mão. A ideia é a gente gerar aqui uma conversa que seja significativa para vocês, para que a gente possa se inspirar com isso daqui e, a partir da semana que vem, ter insights aí que possam nos ajudar, né? Roberta, boa tarde. Abre seu microfone aí. Pergunte. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberta, eu sou Agile Coach na Movin. Estou atuando dentro da CA, né? E a gente está com um projeto bem legal lá. Levando em consideração OKRs, Flat Levels, né? E nosso principal lá é o método Kanban, né? Que a gente está tentando aumentar a maturidade como um todo dos serviços, né? Utilizando o KMM. Daí, ouvindo o que vocês falaram, eu ainda não conheço o Dynamic Flow muito bem, tá? Mas eu percebi que me lembrou um pouco o que a gente tem ali com os OKRs, eu posso estar enganada, tá? Mas aquela ideia de a gente ter OKRs estratégicos que vão se subdividir em táticos e operacionais, direcionando toda a empresa, assim, todo mundo, inclusive o operacional, e se não estiver ligado ao que está acima, aos OKRs ali, você não está caminhando para o lado certo, né? Eu acho que é algo que a gente vai fazendo ciclos de feedback curtos, né? A gente vendo se está caminhando na direção correta, se aquela é a direção que a gente tem que caminhar, e qual seria a diferença disso, assim, ou se teria realmente semelhanças com Dynamic Flow ou não, essa questão dos OKRs. Essa é uma boa pergunta. Eu vou trazer, Roberta, aqui minha opinião de alguém que já vem aplicando OKRs há mais ou menos uns 7 anos, assim, desde ali de 2016, 2015, na época da PTEC, né, enfim, teve aquele boom das empresas tech querendo aplicar OKRs e aí deu para viver bastante isso, e dentro da empresa que eu estou hoje, a gente ainda usa OKRs. Uma das coisas que eu acho super interessantes dos OKRs é que, de alguma forma, eles nos aproximam da estratégia da organização. Então, assim, eu tenho o meu artefato de estratégia lá, que pode ser o meu plano anual, que pode ser meu plano bianual e tudo mais, e a gente tenta, de alguma forma, estabelecer lá caminhos mais, digamos assim, que vão nos dando forma para saber se a gente está avançando em cima daquela estratégia que foi estabelecida mais de longo prazo. Só que acho que tem uma pergunta que entra, principalmente dentro da construção dos OKRs, que é o quê? Ótimo, estabeleci os objetivos, estabeleci meus alvos, agora como que eu chego lá? Como que eu consigo traduzir esse alvo em trabalho, de fato, né? E aí, esse trabalho, de alguma forma, ele está organizado, ele está orquestrado, ele está otimizado para que a gente consiga garantir que as pessoas, equipes e estruturas que estão trabalhando em cima do que, de fato, tem ocupado a capacidade delas,
está levando as pessoas a avançarem em cima daqueles alvos que foram estabelecidos. Então, eu diria que o Dynamic Flow, ele tem como proposta, e ele é agnóstico a algum modelo que está traduzindo a estratégia da organização, a fazer essa cola, a fazer esse gap entre como a gente projeta a capacidade produtiva daquela estrutura a partir de hipóteses que são construídas em cima de resultados, que são construídas em cima de impacto e que invariavelmente precisam de output, né? Precisam de trabalho para ser feito para que isso avance. Então, eu acho que daria simplesmente para a gente pensar em algo complementar ou alguma coisa que conversasse, mas eu acho que vai além, vai muito nessa ideia de suprir esse gap entre o que está sendo determinado ali como alvo e o trabalho que está sendo feito, está sendo desempenhado ali. Aí, o que eu acho interessante? Tem uma galera que, por exemplo, na aplicação de OKRs, fala assim, não, mas se a gente pega ali gestão de portfólio ou uma camada de coordenação dentro da organização e eu garanto que exista um link entre essa camada de coordenação e os OKRs estratégicos da organização, isso já é o suficiente para que as coisas aconteçam. Na minha experiência, a complexidade, principalmente quando a gente está falando de escala, de fazer essas colas entre os modelos de gestão de portfólio, com gestão de OKRs e tudo mais, traz uma dificuldade que as pessoas, no final do dia, elas não conseguem traduzir o trabalho que está sendo feito e o resultado que está sendo gerado. Essa é uma perspectiva que eu tenho, assim, né, e tenho caminhado. O que eu acho que o Dynamic Flow pode trazer é um jeito mais esquematizado para não ficar tão conectado com algum tipo de método e ele, de alguma forma, te ajudar a, digamos assim, te dizer, ó, tá aqui um modelinho que você pode embutir o que você tiver de elementos de componentes de estratégia com a forma que você está gerenciando a sua operação para que você faça esse link de um jeito mais otimizado. Então, eu diria que seria isso. Mas aí, Celso, me corrija aí se falei uma besteira. Eu não tenho nem capacidade para isso, porque, como eu disse lá, nada mudou de 2021 para cá, porque não é o meu foco de estudo. Eu tenho conhecimento muito pequeno em OKR. Então, uma pergunta parecida com essa foi feita lá no nosso meetup, lá na comunidade de métricas ágeis e tal. A minha resposta é que a conexão que eu vejo, lá ainda não estava nem com esse nome, tá, de Dynamic Flow. A conexão que eu vejo é que o OKR pode ajudar a gerar, e aí já entrando no modelo em si, tá? Eu não sei se aqui é gravado também de formato visual, eu não sei como é que é, porque, cara, o Dynamic Flow ele é muito visual, muito visual. Legal. Eu estruturei assim, eu estou a tarde toda preparando essa participação do podcast para tentar estruturar de forma verbal o que é o Dynamic Flow. Legal. Dá para. A gente pode entrar, então, eu acho que é legal a gente entrar. Roberta, respondeu a tua pergunta? A estrutura do Dynamic Flow acho que vai ajudar ela a fazer essa conexão dessas coisas. Celso, você pode compartilhar a sua tela, está liberado aí para você compartilhar. Eu vou pedir para você. A estrutura aqui do Google Meet é quem está falando, a tela ele chama atenção ali para ti. Quando você compartilhar, você vai ficar ali do lado na gravação, é assim que vai sair, não vai ser esse quadradinho aqui. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar. Eu vou pedir para você explicar bem o que está na tela, porque se alguém quiser ouvir depois só o áudio, pode acompanhar também, tá? Eu estava tentando não precisar disso, tá? Então, deixa eu ir tentando, tá? Eu abri um Miro aqui, porque eu também nem esperava que... Legal. Enquanto você está se organizando aí para apresentar, Eduardo, você levantou a mão aí, diga. Jóia, tudo bom, Leandro? Celso, Rafa. Perguntinha só, até agora interessante, né? Vamos ver um pouco mais de detalhes, mas uma curiosidade minha qual é, já que puxamos o assunto também, entrou o assunto KMM, qual seria um nível adequado para introduzir esse tipo de elemento, né, de Dynamic Flow? Então, precisa um certo nível de maturidade da organização para aceitar bem esse tipo de estrutura, de organização e para tomada de decisão? Cara, eu diria que sim, mas não é essencial. Se você não tiver ali alguma maturidade de fluxo de Kanban, até vinculado direto com o KMM, você vai perder muito tempo ali remoendo, né, mastigando ali conceitos do lado operacional que já deveriam estar resolvidos, né? Nesse meetup lá do Métricas Ágeis, eu até abro o meetup falando, cara, para vocês entenderem e estarem preparados para isso aqui, você já tem que entender que gestão de capacidade se dá por gestão de fila e não por gestão de hora extra. Então,
Esse é um dos exemplos, né, de que melhoria contínua é uma coisa importante para o teu processo, para a tua empresa como um todo. Então, assim, maturidade 0 e maturidade 1, em que você tem que falar, olha só, gente, então, tua capacidade, deu problema aqui, o teu risco está alto e tal, a gente vai precisar cortar escopo, ou a gente vai precisar aumentar prazo, o burn-up, né, fora de esquadro, vamos dizer assim. E aí a pessoa, não posso, porque eu preciso entregar tudo nessa data. Então, tipo, esse tipo de discussão, ela já tem que ter sido passada. Então, sim, ela precisa de um nível de maturidade maior, a empresa. Obrigado, Celso. E é interessante, né, até colocando um complemento aqui, Edu, que, assim, a gente pode falar de elementos simples sobre granularidade de demanda, assim, que a gente estava discutindo um pouco sobre isso recentemente. Poxa, mas como que a gente representa o trabalho aqui, né? Como que a gente traduz esse trabalho, assim? Porque a organização, ela tem um conceito X sobre Epic, tem outro conceito Y, enfim, né? Então a gente estava... Aí eu falei, aí o Celso, não, porque, porra, é projeto e não sei o quê. Pô, projeto, Celso, em 2023 a gente vai falar que é projeto, essa granularidade de trabalho. Ele, pô, por conta disso. Eu falei, então tá bom, agora tá fazendo sentido que você trouxe aqui, beleza, vamos seguir, né? A gente traduz numa granularidade que faça sentido ali para fazer essa conexão com o que tá vindo de hipótese da estratégia ali. Então, mas são questões super interessantes mesmo, assim, premissas, acho, básicas, assim, para que o modelo possa fazer mais sentido. Isso que o Albino falou está muito compatível com a granularidade no nível do Dynamic Flow. Granularidade de item de trabalho, por exemplo, a gente pega várias questões sobre isso com fluxo unificado. Cara, como é que pode ser fluxo unificado se uma demanda nunca é do mesmo tamanho da outra? Tipo, não, gente. Mas não é o escopo daqui. Eu já vou pegar esse gancho. Leandro, assim, eu vou tentar fazer a explicação sem um visual primeiro. Aí vocês dizem como é que ficou. Aí, de repente, a gente puxa o visual para não prejudicar quem estiver só ouvindo, né? Eu vou pegar esse gancho do Albino aí, porque isso lá no início quando ainda era governança corporativa de produtos digitais e tal, bem no início de maturação do modelo, era uma questão muito recorrente. Por que projeto, né, cara? A gente tem esse movimento do no projects, e agora na minha empresa é cool, minha empresa não tem mais projeto, agora a gente tem iniciativa, acabamos no projects e tal. Para mim, isso é uma grande bobagem, tá? Acho que foi até nessa conversa com o Albino que a gente desenvolveu um pouco isso. O problema do projeto não está no conceito do projeto em si. O problema do projeto está na cultura das pessoas que estão trabalhando naquele projeto. É aquilo que eu falei, o problema não é o projeto, o problema não é você ter prazo, o problema é você ter prazo rígido, o problema não é você ter escopo, o problema é você ter escopo rígido. Tá? E essa disfunção é que se desdobra em várias outras disfunções que você tem nos modelos até ágeis aí de gestão de projetos. Então, no livro está até escrito quase que exatamente essa frase: a gente não demoniza os projetos, a gente demoniza a inflexibilidade, que é todo o discurso do Albino na abertura aqui do podcast, cara. Você precisa se adaptar. Se você tem um plano, se você tem um modelo, esse modelo precisa se adaptar à realidade. E você não vai fazer isso renomeando o projeto por iniciativa, como eu vi em vários lugares. Então, o projeto, ele é um plano tático de como você vai colocar as ideias do teu produto em andamento. E o produto nada mais é do que um banco de ideias sobre capacidades que você quer excluir, alterar ou adicionar a um software. Nesse caso, eu acho que o contexto 100% aqui é em software, mas a gente já viu até algumas coisas com relação a marketing, porque também é um trabalho muito criativo e tal, mas vamos focar em software. Então, o produto seria o banco de ideias, né, sobre capacidades que você quer excluir, alterar ou adicionar no teu software. E o projeto é o plano de como você executa isso, como você transforma post-it em código, em software funcionando. E aí, o projeto é necessariamente um objetivo de negócio compartimentado entre uma data de início e data fim. E aí a gente usa para fazer os roadmaps. Tá? Essa ideia de projeto, né, essa concepção de projeto é muito importante dentro do modelo do Dynamic Flow como um todo. Tá? Puxando agora o Dynamic Flow, aquilo que o Albino falou é verdade. Então, como sempre, né?
O Dynamic Flow, ele foi uma... Primeiro, ele nasceu como um fluxo juntando diversas técnicas, tá? Principalmente do universo Kanban, para você realizar um bom fluxo, né, de tarefas, uma boa gestão do trabalho que precisa ser concluído. Ele é assentado, tá? No desenho a gente pode disponibilizar, tem material aí para não sei como é que depois o Leandro tem desenho e tal, depois disponibiliza isso no comentário, enfim. Ele é assentado, a primeira caixinha do desenho do Dynamic Flow, ou do que era antes a governança, ela é o Product Story Mapping. Tá? Então, vamos dizer assim, dá para a gente dizer que a primeira referência é o Jeff Payton, né? A primeira referência é o trabalho de User Story Map, mas não é, a gente não faz Story Map, pelo menos nos lugares onde a gente trabalha isso, exatamente da forma como está no livro, tá? E que é derivado de jornada e tal. E aí, em 2019, 2020 ali, a gente lá na Thaler leu o livro do Josh Seiden, que é um amigo do Jeff, que escreveu junto com ele o Lean UX, e que ele escreveu um livro que para a gente foi a cola entre tudo, e que permitiu, de fato, a gente vislumbrar um modelo que juntaria estratégia com o tático, com o operacional e com o teu fluxo, né, com o que está acontecendo lá no teu sistema de trabalho, que é o Outcomes over Output. É para você focar nos teus outcomes, e mais do que isso, é um livreto, que eu acho que tem 80 páginas, 70 e poucas páginas, muito fácil de ler, ele explica muito bem, ele é bem didático e tal. Ele explica por que os teus story maps, né, os teus mapeamentos de necessidades de itens de trabalho precisam estar mais focados em outcomes, tá, do que em outputs, que é o que, na minha visão, acontece lá no trabalho do Jeff. Inclusive, quando tu olha a jornada, quando tu está olhando a jornada do usuário, você não está olhando o outcome. Você está olhando o as-is de como aquela pessoa trabalha naquele modelo, naquele ambiente que ela está trabalhando. Então, inclusive, o modelo do Jeff, na minha visão, assim, ele é um modelo voltado a outputs. Aí vem esse livro do Seiden que ele fala assim, não, gente, vamos focar em outcomes. E os outcomes, por definição, né, a definição que o Josh deu para eles, assim, a gente demorou alguns anos, o livro é pequeno, mas a gente demorou alguns anos para entender como criar outcomes que realmente fossem úteis, para você pudesse estruturar para que ele realmente fosse úteis para juntar a estratégia com a tática. Então, o outcome, agora é a hora da palestrinha, tá? Então, se vocês quiserem interromper, vocês interrompem. O outcome, ele é uma hipótese sobre uma mudança de comportamento do usuário que vai te levar, e normalmente está ligado direto com o teu plano, aí, como o Albino falou, anual, bienal, trienal. Tá? Então, o impacto ele normalmente está relacionado com aumento de lucro, aumento de receita, redução de despesas, compliance, coisas realmente daria para ser traduzido com objetivo de negócio. E aí, Roberta, nos impactos é o que a gente acha que as OKRs podem ajudar bastante em definir, entendeu? Juntar o OKR com o LRP, com o plano estratégico da empresa. Olhar para os dois, a gente acredita que pode chegar nos impactos que você quer trabalhar. Tá? Esses impactos eles são desdobrados em outcomes. Tá? Sendo que o outcome, isso a gente aprendeu recentemente, tá? Com um vídeo muito bom, e depois vai me pedindo essas referências, Leandro, que eu vou passando todas. Tá? Um vídeo de 6 minutos do Joshua Assim. Esse cara, a capacidade que esse cara tem de síntese é absurda, assim, absurda. Tipo, um livro dele de 70, 80 páginas mudou a forma como a gente cria story maps e trabalha a gestão de produto dentro da Thaler, e um vídeo mudou o que ele já tinha mudado antes, de 6 minutos no Loom. Tá? Então, o que acontece? Eu já vou ilustrar a parte do vídeo que foi o momento ahá, assim. A tua hipótese de mudança de comportamento ela tem que ser em cima de leading indicators, não de lagging. Tá? O erro que a gente cometia lá na Thaler é que nossas hipóteses estavam em cima de lagging. Então, as hipóteses ficavam vazias, ficavam pueris, ficavam óbvias. Tá? E aí a gente tinha hipótese do tipo, se eu vender mais, eu vou aumentar meu lucro. Tipo, óbvio. Isso não é uma hipótese.
Se tu vender mais, você vai aumentar o teu lucro. Acontece que vender mais é um lagging indicator. Você só sabe se você vendeu mais ou não pós-fato. Então, você precisa analisar. Essa seria a parte, vamos dizer, superficial do outcome, tá? Que vai ali conectar com o impacto. Você precisa ir mais a fundo e tentar e analisar quais são os teus leading indicators. O que faz você vender mais? Tá? Nesse vídeo do Joshua, do Siren lá no Loom, ele dá um exemplo de uma venda de colchões. Tá? Ele tem outros vídeos no YouTube também. Um é sobre cruzamento, e sempre em cima dessa questão da mudança de comportamento. Tá? Isso é o grifo que dá para a gente fazer nesse trabalho e na influência do Joshua sobre esse trabalho, é a questão da mudança de comportamento que vai gerar um impacto. Tá? O grifo é a mudança, é o comportamento. Você precisa achar o comportamento. Eu acho que vocês vão perceber agora nesse exemplo que eu vou relatar para vocês, que ele passou lá no Loom. É uma venda de colchões. Tá? É uma venda de colchões. E aí, eles precisam vender mais. Tá? E aí, a hipótese que eles criaram é o seguinte: se as pessoas deitarem mais nos colchões, eu vou vender mais. Então, pessoa deitando no colchão é um leading indicator, enquanto vender mais é um lag. E o comportamento está aqui no teu leading, está aqui no deitar mais no colchão. E aí ele cria uma hipótese em cima disso. Se as pessoas deitarem mais nos colchões, eu vou vender mais, o que vai ajudar a aumentar meu lucro em tantos por cento, que aí vai estar vinculado ao teu LRP. A partir desse outcome, você cria um output. Nesse caso desse vídeo, o output foi colocar um cartaz no teto em cima do colchão para incentivar as pessoas a deitarem nos colchões mais. Então, eles colocaram alguma coisa escrita que, se a pessoa fosse querer ler, ela ia ficar toda torta. Aí o próprio vendedor, a própria vendedora vai lá e convida. Olha só, você pode se deitar e tal. Outro output derivado desse outcome também é que eles botaram plástico no sopé ali da cama para que as pessoas pudessem deitar com seus sapatos, o tênis e tal, com que esteja sem precisar tirar. Então, são exemplos de outputs que derivaram a partir de uma hipótese, tá? De um leading indicator que quer atingir um lagging, que é vender mais. Tá? Nesse exemplo, a gente está num mundo bem mais simples do que desenvolver software. Né? O processo criativo acaba depois que você valida a hipótese. Então, a repetitividade disso já não é mais uma hipótese, você já saiu do momento criativo. Então, vamos dizer que, nesse caso do colchão, ele fez o teste dessa hipótese numa loja. Fez o teste dessa hipótese nessa loja, viu que as vendas aumentaram, e aí essa hipótese foi validada, ela morre. Entendeu? Ela sai do teu fluxo. Agora, eu vou repetir isso nas outras lojas. Então, o processo criativo acabou. Um outro leading, que também levava esse lagging, que é vender mais, era que eles perceberam que, se a pessoa levasse o companheiro ou a companheira para ir comprar o colchão, para ir ver o colchão, aumentava a chance daquelas pessoas comprarem o colchão na loja. E aí eu não lembro agora qual foi o output que eles tiraram a partir disso, acho que no vídeo dele nem tem, na verdade, mas aí também você também deriva uma série de outros outputs. Tá? Então, o que acontece? O nosso Story Map hoje, ele é impacto, tá? Pensa numa hierarquia. Impacto, os impactos são derivados, né? São desdobrados em lagging, que são desdobrados em leading, onde as hipóteses são criadas, tá? E em cima dessas hipóteses, você cria os outputs. E aí, assim que eu fio todo, me ajuda, porque garganta secou. Vai, Almir. E aí, eu queria trazer um exemplo até de aplicação que tem sido muito útil dentro do contexto que eu estou hoje, que é a parte de pessoas e cultura, RH. Hoje eu trabalho com estruturas de RH. E uma das discussões que acontece, isso há um ano atrás, o RH é uma estrutura muito tarefeira. Então, entra-se muita demanda dentro do RH, assim, né? Se faz muito projeto, se faz muita iniciativa, e não se tem tanto uma perspectiva de serviços dentro do RH, então aquela coisa de repetitividade, de gestão do conhecimento, de padronização mesmo de processos, não era algo, pelo menos no contexto que eu estou, não era algo que estava ali, né, maduro o suficiente. E também essa perspectiva sobre qual é o impacto do trabalho que nós estamos fazendo também não era
uma conversa que acontecia dentro do planejamento do que seria executado ali, e que ia ocupar a capacidade, hoje, de uma estrutura que tem mais ou menos umas 300 pessoas, certo? Então, era mais ou menos esse o cenário. E aí, conversando com o Celso, né, discutindo sobre essa questão das diferenças, porque são 3 elementos que a gente tem dentro do modelo, o outcome, o impacto, o outcome e o output. Beleza, são 3 elementos super simples. Quando eu fui tentar aplicar isso dentro do ambiente, uma das perguntas que eu me fiz foi, qual é o impacto que o RH está querendo gerar dentro da organização? Essa era uma pergunta que eu tipo... E aí eu comecei a caçar, né? Em cima dos artefatos de planejamento estratégico. Então, beleza, será que existe alguma coisa aqui no plano 2025? Porque a empresa tem um plano de 5 anos, né, tem um plano que a gente está executando de 5 anos. Será que isso está dentro de os OKRs que foram estabelecidos para aquele ciclo semestral? Porque aí a cadência, ela está sendo semestral. Será que existe alguma coisa num artefato chamado os famosos annual plans lá que o pessoal, o Six-Pager, que a Amazon criou e que a gente tem aplicado também? Será que isso está descrito de alguma forma lá no Six-Pager? E aí, o que eu comecei a perceber foi que o impacto ele estava fragmentado dentro desses, digamos, dessas representações sobre o que era estratégia. Então, beleza. Então, acho que uma lição que me foi dificilmente o impacto ele vai estar traduzido lindamente num documento onde vai estar tudo organizado e tudo mais. Ele vai estar fragmentado, e aí a gente tem que ter, de alguma forma, essa inteligência para eu, né, captando ele e estruturando ele. Aí, o que eu descobri? Super simples. Uma empresa baseada em capital do conhecimento quer ter retenção de quem que ela quer que fique, né? Então, aquela retenção de pessoas que são consideradas ali, pessoas que são talentos, pessoas que, né, ela não quer perder, porque esse conhecimento é importante para ela. E, além do mais, ela quer manter uma taxa de contratação no nível saudável o suficiente para que ela não tenha perdas operacionais ou de capacidade produtiva por conta das pessoas não estarem ocupando ali as vagas, certo? Então, um impacto super simples. Redução ali do fluxo de contratação, otimização do fluxo de contratação e retenção. Simples. Impactos super diretos e que, de alguma forma, a gente poderia tentar traduzir isso de quanto uma pessoa em determinada cadeira pode ter de geração de receita e tudo mais. Mas, de um jeito muito simples, foi essa abstração que eu acabei fazendo. Aí, a pergunta seguinte foi, ótimo, o impacto está identificado. Como que a gente traduz isso para os outputs? E aí, chegando numa estrutura que não tinha, aí pegando o comentário do Edu, que não tinha uma maturidade de visibilidade do trabalho, de gestão visual do trabalho, que o trabalho estava fragmentado em 2, 3, 4 fontes. Então, você tinha planilha Excel, você tinha apresentação em PowerPoint, você tinha... Não tinha uma centralização para a gente saber quais eram os outputs que estavam fluindo dentro, né, dessa estrutura. A primeira ação que foi feita foi, vamos jogar isso numa gestão visual. Super simples, passo simples, o Kanban fala lá, né, vamos visualizar o trabalho e tal, tudo mais. Beleza, centralizamos. Qual foi o insight a partir do momento que existiu essa centralização? Gap. Tinham coisas que estavam sendo feitas que não se traduziam em impacto, a gente não conseguia fazer uma relação entre essas coisas. Aí a pergunta que fica é, se a gente não faz essa relação, isso é desperdício. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Certo? Beleza, isso tudo aplicando o modelo. Aí, conversando com o Celso, falei, porra, Celso, esse negócio de outcome tá difícil, cara, porque essa conversa de comportamento, ela é muito estranha, porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado a pensar no impacto e a pensar no output. Mas o outcome, ele não é algo trivial, assim, porque a gente pensa muito nos lag indicators, que aí esses são coisas que a gente não controla como estrutura, né? Tipo assim, a gente só vai saber aferir o resultado dele É lá. efeito, né? É efeito, é um efeito. É um efeito das ações, mas é efeito. E que, no mundo complexo, né, a gente não tem uma causalidade, certo? Então, só fica aqui parênteses aqui. Então, não é porque eu fiz hoje, por exemplo, a implementação de um programa de retenção de talentos que as pessoas vão ficar na empresa, certo? Pegando o exemplo que eu estou trazendo para vocês. Não é causalidade ali. Agora, uma das coisas que está sendo interessante agora, né, amadurecendo o conhecimento dessa ideia dos outcomes e principalmente dos lead e dos lag indicators, é que para que a retenção aconteça, por exemplo, a gente começou a perceber, através de análises em cima de estruturas e dos comportamentos das lideranças dessas estruturas, que quanto mais reuniões de 1 a 1 uma liderança faz com a pessoa liderada, o índice de retenção ele cresce. Então a gente falou assim, né, existe uma possibilidade das pessoas ficarem. E aí a gente foi descobrir o porquê disso. Porque as pessoas se sentiam escutadas, porque as pessoas elas tinham minimamente uma ideia do que seria o plano delas de carreira, e assim por diante.
Eu falei, então se as pessoas gestoras, elas executarem essas reuniões 1 a 1, então a quantidade de reuniões 1 a 1, isso pode induzir a gente a reter mais as pessoas? E aqui entra um pouco da ideia do modelo. Então, as hipóteses nesse sentido, elas estariam ali muito em torno dessa ideia, né, dessa intenção das execuções, ou de estimular as pessoas a executarem ali as reuniões de 1 a 1. Então, isso, né, a quantidade de reuniões 1 a 1, poderia trazer as pessoas a ficarem mais dentro da organização. Então, esse é só um exemplo ilustrando dentro de um contexto que não tem nada a ver com software, entre aspas, e tem a ver aqui com o universo de pessoas, onde essa consistência, ela tem feito com essa ligação, né, entre esses diferentes elementos, tem feito a gente discutir, será que a gente está priorizando bem os nossos outputs? Será que a gente está sabendo bem determinar quais são os impactos? Será que a gente está conseguindo também modelar as nossas estruturas e as nossas equipes para trabalhar em cima dos outcomes que estão sendo estabelecidos? Como diria nosso mestre Ayrton Vale, estamos trabalhando na coisa certa. Exato, de forma eficaz. Então, assim, eu acho que essas são todas discussões interessantes que eu acredito muito que o modelo do Dynamic Flow, ele é isso, ele ajuda a gente a conduzir conversas que nos levem a ter uma estrutura que faça esse tipo de conexão, assim. Então, acho que esse é né, trazendo um relato aqui e tentando também ilustrar de um contexto que tem sido muito útil para mim, para, inclusive, discutir sobre foco e direcionamento numa cadeira de gestão, assim. Então, acho que só para complementar aí, Leandro. Legal. Eu posso dizer que o Kanban nos ajudou a fazer as coisas do jeito certo, e agora o Dynamic Flow, a ideia do Dynamic Flow é ajudar a entender se a gente está fazendo a coisa certa do jeito certo, né? É mais um salto, é isso. Cara, eu não sei, estou discordando demais de você hoje, isso não é normal. É um cara que eu concordo geralmente muito. Eu não sei se o Kanban, sinceramente, eu não sei se o Kanban ajuda a gente a fazer a coisa. Eu sou kanbanista para dedéu, né? Há muitos anos. Eu não sei se o Kanban nos ajuda a fazer a coisa certa. Eu acho que o Kanban ajuda. Não, do jeito certo, né? Sim, tudo bem. Porque também é um pouco arrogante, né? Eu bem que dizer que só tem um jeito certo, que é o jeito do Kanban. Eu não sei se eu concordo muito com isso também. Cara, na verdade, nem o Dynamic Flow. Eu ia usar a palavra garantia e tu não usou a palavra garantia. Eu acho que ajuda, entendeu? Ajuda na questão de visualização. Mas, por exemplo, uma ferramenta interna, né, que estaria incluída no Dynamic Flow e nas técnicas dele, e aí sim é uma ferramenta que eu acredito que ajuda de forma mais direta você fazer a coisa certa, por exemplo, é o BVP. É o Business Value Point. É você estabelecer critérios de notas que você pode dar para os cards, e esses critérios terem um peso lógico, em acordo com a estratégia, e a partir de um cálculo em cima dessas notas, você sair com uma nota final, e essa nota final te ajudar a priorizar. Então, eu diria que o BVP seria uma ferramenta que te ajuda mais diretamente a fazer a coisa certa. O Dynamic Flow, cara, ele te ajuda assim, no nível de abstração maior, a visualizar, tá? Que era a parte que eu ia chegar agora. Quando você desdobra o teu outcome, a tua hipótese do colchão em outputs, você ganha uma rastreabilidade do que está fluindo na tua operação. Nesse caso, cara, surgiram 2 outputs. Tá? Surgiu o output do colocar o cartaz no teto e colocar o plástico lá no sopé da cama para estimular as pessoas a deitarem. E aí, cara, vamos dizer, de novo, ele usou uma analogia bem simples para tentar fazer o ponto dele ser entendido. E comigo ele teve bastante sucesso. Mas vamos dizer que, cara, isso tenha surgido 10, 15, 20 outputs. Tá? Que é mais ou menos o que a gente vai colocar lá no treinamento do Alisson Vale. Você passa a ter um acompanhamento do que está acontecendo ali na tua operação, inclusive do teu processo de priorização. E aí talvez ajude um pouco na eficácia também, tá? Então, você descobre que o outcome 1 gerou 10 outputs. O outcome 2 gerou, sei lá, 30 outputs. E aí você olha para isso e fala assim, não, realmente o outcome 2 é mais importante, a hipótese 2 é mais importante para a gente para esse momento, e deixa ele um pouco mais pesado. E aí você priorizou num projeto, lá no teu roadmap, esses 40 outputs. Tá? 10 do H1 e 30 do H2.
Sendo que, como diz muito bem nosso amigo Rodrigo Yoshima, né, a realidade é a briga de rua. Passaram vários ciclos e você descobriu que aí você, analisando o modelo, né, analisando o mapa, analisando o que aconteceu, você descobre que surgiram 15 outputs de um H3 e que, na verdade, aquele que você tinha priorizado 30, só entraram 10. O modelo ele não vai te responder o que aconteceu. Ele vai te estimular a fazer a pergunta, cara, o que aconteceu? O analista de negócio ficou maluco? Eu até comento isso nos meetups, né? Cara, pode ter ficado. E aí a gente vai precisar de alguma correção de rumo. A comunicação pode ter sido ruim de qual era o objetivo e o que aquele projeto estava querendo fazer. E aí o dia a dia, o analista de negócio ficou atarefado de coisas, ele precisou reagir, e nessa reação ele jogou no teu projeto lá 10, 15 outputs que não estavam previstos. Você vai fazer o quê? Você chama, faz uma reunião e fala assim, galera, e geralmente o analista de negócio está na revisão do Story Map, né? Olha só, gente, tem uma coisa errada aqui. Tá? Vamos acertar o nosso rumo. Ou não. Ou o analista de negócio pode não ter ficado maluco, a realidade pode ter mudado, pode ter surgido alguma coisa de compliance relacionada a H3. Entendeu? É isso que eu falo. A realidade massacrou o teu plano, cara. Isso acontece mais vezes do que a gente imagina. Então, você retroalimenta, e é aí que estão os ciclos de feedback gerando aprendizado. Você retroalimenta na tua revisão e fala assim, não, gente, então, nosso plano aqui, na primeira fotografia, na construção dele, era esse. Tá? A com 10, B com 30... E mais nenhum outcome sendo previsto nesse projeto. Cara, nossa realidade agora é outra. A com 10, B com 15 e C com 20. Agora eu já esqueci qual foi o número que eu usei. Então, você adapta o teu plano à realidade, mas o importante é saber. Tá? Isso aconteceu por falta de comunicação, pelo analista de negócio, pelos analistas de negócio estarem sobrecarregados e não estarem conseguindo reagir bem ao que está acontecendo no fluxo operacional, porque o que pode acontecer é que teu fluxo o teu time, né, os teus times estarem com uma performance muito alta, entregando muitos cartões por dia, e está entrando em starvation muito rápido. E aí, o analista de negócio, para não gerar desperdício, para não deixar toda hora tu entrar em starvation, porque, porra, senão tu não faz dinheiro. Tanto sendo uma empresa de produto quanto sendo uma empresa de outsourcing. Ele acaba reagindo àquilo que está acontecendo e sai do plano, sai da linha do plano. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Cara, a minha revisão do Story Map precisa gerar mais histórias, mais outputs para alimentar esse meu fluxo operacional que está de altíssima performance. Então, nesse ponto que a gente fala, e aí juntando com mais um aspecto, esse não é do escopo nem do treinamento e nem tanto do Dynamic Flow, porque foi especificado e foi criado pelo David Anderson lá no se eu não me engano, isso é do Enterprise Service Planning, que é a Service Delivery Review. A Service Delivery Review olha para o que está acontecendo no teu fluxo em termos de fit for purpose, né, de KPIs, de como é que estão tuas métricas e como é que estão teus outliers, e também retroalimenta o teu fluxo. Então, é uma quantidade de informações que chegam na tua revisão de Story Map e que você vai precisar, naquele momento ali, degustar, desdobrar, entender novas descobertas, porque você entrega uma história, às vezes você cria mais umas 5 ou 6 a partir daquela que tu jogou, porque você entendeu como aquilo funciona no ambiente de produção e aquele aprendizado te fez gerar 5, 6 histórias, de repente mais épicos, mais temas. E isso também retroalimenta para você analisar a composição e a estrutura dessas novas descobertas. Cara, isso aqui entra nesse épico? Isso aqui está mais forte para esse outcome? Isso aqui acho que vai precisar de um épico novo. Isso aqui é muito urgente? Eu preciso jogar nesse projeto ou eu posso jogar no projeto que vai começar daqui a 3 meses? Então, esse tipo de decisão ela acaba sendo suportada por todo o ciclo de feedback e por todo o aprendizado que você gera com o fluxo. Eu brinco muito, né, cara? Eu trabalhei durante muitos anos em empresas grandes, gigantes e tal, e nessas empresas, eu não sei como é que está hoje, tá? Que eu estou um pouco afastado, mas na época que eu trabalhei, as pessoas tinham convicção de que conseguiam andar no cone da incerteza com planejamento. Isso é o Albino ri. Isso é impossível, cara. Eu não consigo aumentar a minha certeza planejando. É a mesma coisa, eu brinco muito com relação a isso também. Eu planejar a minha saída daqui da Palhoça até o aeroporto de Florianópolis.
Cara, eu não vou chegar na hora do meu voo se eu ficar planejando a minha saída. Eu vou chegar na hora do meu voo se eu começar a percorrer o meu caminho. Então, o fluxo e todo o aprendizado que ele gera com o teu primeiro card em produção, com o segundo card em produção, é o que faz você andar no cone da incerteza. As semanas de execução é o que faz você caminhar cada vez mais no teu cone da incerteza. Então, é assim, no curso lá, no treinamento, aqui a gente tem 1h30, né? Mas lá no treinamento, a gente acha que vai ter um dia, né, Albino? O segundo dia vai ser totalmente dedicado a explicar direitinho toda essa parte do modelo, e aí lá também vai poder ser mais visual. Eu acho que vai ficar um pouco mais legal. Ô, Leandro. O Knevin fala bastante disso, né? Na parte da complexidade lá, que eu preciso sondar ideias diferentes, sentir, né? O segundo modo, lá no modo de ação do complexo, é sondar ideias diferentes, sentir o resultado que emergiu disso, né? Eu vou mexer no sistema e eu vou entender qual é o resultado que o sistema me deu, e a partir disso eu vou bolar uma ação ali, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu começo a conseguir repetir isso, é sinal de que eu posso ir para um sistema ordenado ali, eu posso ir para uma estabilização disso daí, né? Então, eu acho que tem vários lugares que a gente chega a conhecimento e informações semelhantes a essa daí. Diga, Albino. Não, o que eu ia comentar, e eu acho super interessante, assim, né, pensando principalmente hoje em dia está muito difícil definir o que é o Kanban, né? Principalmente por todos digamos assim, as disciplinas que têm sido colocadas. Então, as extensões do Fit for Purpose, a questão do próprio, né, Enterprise Service Planning, o próprio KMM, enfim. Eu acho que todos esses elementos, eles foram levando o Kanban como, digamos assim, conceito para dentro de uma ideia de modelagem de gestão ou amadurecimento de gestão de serviços dentro das organizações, assim, né? Então, eu acho que, no final do dia, a gente está criando e repensando esses modelos de gestão para justamente abarcar dentro desses modelos de gestão essa complexidade que está por trás dos ambientes de negócio. E aí que eu queria trazer, acho que um complemento, porque assim, eu fiz doutorado e eu sou um pouco chato nesse aspecto de quem é a nossa base teórica, ou com quem que a gente está conversando, né? Qual que é o diálogo que a gente está tendo aqui? Convidei. de referências, assim, para a gente conseguir pegar essas referências, entender o que essas pessoas já escreveram sobre, estender aquilo que elas estão trazendo para dentro da realidade, ou das realidades que a gente está vivendo e tal, e tudo mais. Quando o Celso me falou sobre Dynamic Systems, sistemas dinâmicos, eu falei assim, caraca, Celso, aqui está um tipo de base teórica que eu não tenho visto as pessoas falarem sobre ela. Né? Eu vejo agora o movimento das pessoas falando sobre pensamento sistêmico, teoria de sistemas, eu vejo, né, o pessoal falando lá da complexidade, mas ainda dentro do Snowden, assim, né, do trabalho do Snowden, e eu estou lendo agora o Edgar Morin, e estou vendo um outro jeito de falar sobre complexidade, né, uma introdução ao pensamento complexo e tal. Então, assim, eu acho que essas coisas todas, elas falam com quem a gente está conversando. Então, eu diria que a gente está conversando aqui no Dynamic Flow com sistemas dinâmicos. Então, acho que essa é um pouco... E aí, isso abstrai se é o Kanban, se é o Scrum, se é o... E justamente para a gente conseguir evoluir os modelos de gestão dentro das organizações, que eu acho que é um movimento que a gente está fazendo aí há um bom tempo. Legal. Albino, lá atrás você trouxe que tem 3 elementos principais no Dynamic Flow, né? Você comentou isso. São 3 elementos, são 3 pilares, como é que... Me fala um pouquinho disso, me conta uma historinha. O Celso explicou, eu queria ouvir de ti também, mas olhando para esses 3, assim, rapidinho, da onde eu saio, aonde eu chego, por onde eu passo, como é que funciona isso? Se eu fosse dizer, assim, eu colocaria naquela representação input, processo e output, certo? Então, basicamente, o input, diretrizes de estratégia, ou artefatos que representem a estratégia. Processo, um modelo que consiga traduzir isso em artefatos que vão ser gerados ali, os outputs que vão ser produzidos. É isso. Então, aí que eu acho interessante, né? Porque uma coisa é estudar, por exemplo, sobre Jeff Patton e User Story Mapping e fazer um paralelo disso com The Leanception, ou Leanception do nosso querido Paulo Caroli. Então, se a gente for parar para pensar, são 2 modelos que eles ajudam a gente a sequenciar de forma lógica output.
Ponto. Ponto. E que tem uma bela de uma contribuição, porque tem um passo a passo. A gente vai seguindo ele ali e vai conseguindo, logicamente, construindo esse output. O que eu acho que o Dynamic Flow traz é uma reflexão do tipo assim, tá, mas antes de entrar no processo de User Story Map, ou antes de você entrar numa Leanception, qual que é a estratégia que você está contribuindo aqui? Quais são os impactos que você está querendo trazer aqui? Sem ser uma matriz de valor, 1 dinheirinho, 2 dinheirinhos, 3 dinheirinhos. Não. Pega o artefato estratégico da sua organização e traz ele para dentro da discussão para que você possa derivar outputs que estejam conectados a isso. Então, eu colocaria, né, acho que o desenho do input, processo e output, sendo que no input estratégia, o processo seria, né, toda essa discussão de outcomes, outputs e impacto, e o output em si seria, de fato, né, a produção, né, a construção do trabalho em si, né, do entregável em si. Vocês querem visualizar isso? E aí faz o seguinte, eu vou tentar ao máximo descrever o que está sendo mostrado, e aí eu tenho pouquíssima experiência com podcast. Aí, de repente, eu olhando. Mas não, alguém... Vamos sim. Vamos nessa e fala assim, isso aí se descreve aí para a galera, que a gente faz. Pessoal, se tiver dúvida, levanta a mão. A ideia é a gente gerar uma conversa aqui. Então, perguntem, por favor. Tá? Tem só uma parte mais chata, que é a leitura do LRP. Inclusive, vocês vão ter acesso em primeira mão do estudo de caso que a gente vai levar lá para o treinamento da Software Zen. Tá? A gente criou uma empresa fictícia, que é a Race Investimentos. Nada mais é do que a junção do nome do Rafa e o meu, Celso. E a gente usou muito o chat GPT para criar o plano estratégico dessa empresa financeira. Então, no treinamento, as coisas não vão estar assim destacadas, né? Porque é exatamente aquilo que o Albino falou, ele pegou para variar num ponto crucial, porque, cara, todo o plano estratégico que a gente vê, toda a definição estratégica que a gente vê, as coisas estão espalhadas. Tá? Você pode, de repente, ter até um documento sucinto, tá? Mas as informações geralmente estão todas misturadas. Legal. Ô, Celso, antes de você mostrar, acho que tem um ponto importante aí. Tanto você quanto o Albino estão aplicando isso, né? Sim. Então, isso aí é resultado de trabalho de mão na massa. Não é que vocês tiveram uma ideia, resolveram escrever um livro, desse livro emergiu um treinamento. O Albino até comentou sobre isso antes dele entrar de férias, cara, do nosso último encontro. O desenho da governança, tá? Acho que ela está aqui. O desenho, essa big picture da governança, que é aquilo que eu falei, Product Story Mapping fornece insumos para versões do roadmap, que fornece insumos para o backlog, que fornece, aí tem aqui o upstream, né? Que vai fornecer itens para o inventário, opções para o inventário de opções, que vai ter um sequenciamento e um processo de seleção para ir para a área de comprometimento downstream, que vai entregar, que vai fornecer informações para a tua Service Delivery Review, que vai fornecer informações para a tua revisão do roadmap, inclusive com as novas descobertas do produto. Isso nasceu de uma operação de operações reais, né? Porque a Thalia, ela desenvolve software como meio de vida, né? Então, de fato... E aí, o interessante é que uma das coisas interessantes é que no Meetup, especificamente sobre Dynamic Flow, né? Sobre Business Dynamics, eu acho que eu comentei isso com o Albino também, é que antes isso aqui se parece muito com... eu não puxei para cá ainda. Puxei. Isso aqui se parece muito com a questão dos ciclos de feedbacks dos termos. Tá? O ciclo de feedback, falando bem rápido aqui, simples, você usa os seus modelos mentais para criar uma estrutura e regras de decisão, tá? Toma decisão, essa decisão vai para o mundo real, ele tem feedback das informações que aconteceram lá, e só esse feedback, ele só altera as tuas decisões. Tá? Então, você fica aqui nesse ciclo vicioso, ou nesse loop infinito, mas sem nunca alterar os teus modelos mentais. Que, na verdade, os modelos mentais são os filtros pelos quais você enxerga o mundo. Ninguém enxerga o mundo do jeito como ele é. A gente enxerga o mundo através de filtros. Tá? Então, esse é o loop de feedback simples. O duplo, você, além de alterar suas decisões, você também altera os teus modelos mentais, e aí você, obviamente, vai alterar a tua estratégia, a tua estrutura e o teu processo de decisão. Só que uma empresa, no livro dos termos, só aparece esse desenho aqui. Só que numa empresa isso não funciona desse jeito. Você tem
mais ciclos de feedback falando uns com os outros. Na verdade, é muito mais complexo. Você tem uma rede de ciclos de feedbacks, um influenciando sobre os outros. E aí, por isso que eu fiquei apaixonado. Eu não conhecia até o Alisson trazer lá no Software Design, eu não conhecia o trabalho de Sterman, e eu fiquei louco com esse trabalho, porque ele se encaixa perfeitamente com a ideia da governança, que é você tem aqui um ciclo de feedback, e aqui ele é duplo ou simples, dependendo da pessoa que está rodando ele, ou das pessoas que estão rodando ele. Se você está mudando os seus modelos mentais de acordo, a tua visão de mundo, de acordo com o que está acontecendo na realidade, você está dentro de um ciclo de feedback duplo. Se você não está, você está num simples. Só que aí aquilo que a gente falou é um pouquinho mais complexo do que isso. E, na verdade, ele é bem mais complexo. Você tem uma rede dessas governanças de uma influenciando as outras. Não adianta. Elas estão umas influenciando as outras. Ou você escolhe enxergar isso, ou você escolhe negligenciar isso. Você negligenciar isso não quer dizer que isso não esteja acontecendo. Tá? Então, foi bem legal ver como as coisas encaixaram. Aí o Albino até falou que isso foi alguma espécie de conhecimento tácito. Isso tudo se manifesta nas conversas, né? E o que vocês estão provocando são mais conversas, né? Para que as pessoas tomem consciência disso e os ciclos, o single ou o duplo ali, né? O reforço ou o aprendizado aconteça, né? Conversas o Daniel Wild te comentou lá na minha postagem do LinkedIn dizendo que isso é gestão de filas e tal. Para mim é muito mais gestão de informação gerando aprendizado. Tá? Então eu colocaria dessa forma. Aí eu vou trazer alguns complementos, né, Leandro, em cima dessa sua pergunta sobre a aplicação desse modelo, né? Assim, eu conheço ele junto com o Celso, pelo menos desde 2017, né? Que o Celso começou a fazer esses trabalhos, tipo, dando forma para ele, assim, né? Dando, digamos, delimitando ele, assim, e as conversas, elas giravam muito em torno porque toda a parte de planejamento operacional, ela tem métrica, simulação de Monte Carlo, e aí eu tinha publicado um livro, enfim, né? O Celso participou do livro, ele, né, colocou ali, né? Eu pedi para o Celso feedback do livro e tudo mais. E eu acho que tem alguns pontos interessantes também, complementares a isso tudo, e para mim essa é a beleza da gente estar nesse processo criativo de construção do livro, há pelo menos 3 anos, assim, que é de, por exemplo, quando ele trouxe ali toda essa ideia de interpretação da realidade, e a partir disso você ir criando novas decisões e coisas do gênero, e principalmente que as decisões, elas levam em consideração seu nível de consciência, digamos assim, eu falei assim, nossa, Celso, olha que curioso isso, porque lá na teoria 1, o Otto Scharmer, ele fala sobre isso, que quando a gente está tentando emergir novos modelos dentro das organizações, que a gente tem algumas vozes que vão sendo colocadas ali, né, e que vão barrando, inclusive, que a gente vá mudando a rota das coisas, porque é assim, o julgamento diz que a gente, né, não deve seguir aquilo porque aquilo é besteira. O cinismo pode dizer que a gente está dizendo, não, eu já vi isso acontecer em outro lugar, então esquece isso aqui, que a gente vai seguir nesse caminho e tá tudo bem. E tem um medo, que é do tipo, ferrou, eu não sei o que vai emergir dessa nova decisão que a gente tomar, então não vamos tomar decisão nenhuma. E aí, no livro, eu, né, tipo, fui lá e falei, pô, então vou escrever um capítulo sobre isso, porque aqui a gente conecta como você lida com essas vozes dentro do seu processo de tomada de decisão e tudo mais, para que você saiba identificá-las, saiba dar nome para elas, porque a partir disso você vai tomando, né, melhores diretrizes, tendo conhecimento disso, autoconhecimento e tudo mais. Então, eu acho isso legal também, porque, aí falando na minha perspectiva, né, as pessoas me perguntam muito assim, porra, você não vai publicar outro livro e tal, não sei o quê? Eu falei assim, eu tô publicando. E eu sempre dei essa resposta para quem me perguntava, eu tô publicando, só... E ele tá aqui, ele tá emergido já há pelo menos 3 anos, assim. Então, eu acho esse processo todo, né, e aí acho que uma coisa que eu falo muito pro Celso é a gente tem que colocar um ponto final também, porque senão isso aqui vai ficar um negócio que... Aí o Alisson chega e fala, não, beleza, então vamos aqui, pá, vamos fazer isso, vamos organizar, vamos estruturar e tudo mais. Já bota o prazo para edição, né? E essas conversas acontecem dentro da nossa cabeça, acontecem com as outras pessoas, né? Elas acontecem de várias formas ali, né? É o que eu gosto de olhar e falar que são as conversas ali. Celso, apresenta para a gente, então, para dar 1h30 aqui, que é o combinado, o pessoal vê. E depois eu queria falar dessa história toda, né? Nasceu um livro, do livro saiu um treinamento, aí eu queria falar do livro, do treinamento,
onde é que o pessoal acessa tudo isso, tá? Vou tentar fazer o mais rápido possível aqui. Isso aqui foi até o Albino que trouxe no nosso último encontro, né? O BMC gerando o teu Long Range Plan, mas nessa seara aqui, a gente, se meter, a gente se mete fora do modelo, né? Isso aqui estaria na fronteira do modelo. Então, você tem um Long Range Plan, aqui nesse caso é um plano trienal, em que fala o seguinte: como parte do nosso plano trienal de 10 milhões de clientes apaixonados, queremos passar dos 20% atuais de fatia do mercado para 30% em até 3 anos. Nesse plano, queremos aumentar o nosso faturamento líquido em 50%, passando dos atuais 100 milhões para 150 milhões até dezembro de 2025. Com o nosso programa Jovens Empreendedores, atrairemos jovens investidores para a importância do planejamento e das aplicações financeiras sustentáveis. Nosso público jovem representa hoje 5% da nossa carteira de clientes e queremos ampliar essa base para 15%, minimizando a preocupação excessiva do jovem com curto prazo, reduzindo o tempo médio para o saque de dividendos de 2 anos para 6 meses. Neste cenário, ampliaremos para os jovens a nossa carteira de produtos de baixo risco, garantindo uma lucratividade melhor do que a poupança, ao mesmo tempo garantindo a expectativa de ganho do curto prazo. Com o programa de investimento que cabe no bolso, minimizaremos as restrições financeiras de investimento da classe média, desenvolvendo esse público apto do investimento recorrente com ofertas de baixa fricção, isto é, de alta liquidez, baixo valor inicial e redução da burocracia para a realização do investimento, ampliando assim a nossa base de clientes com renda familiar até 5 salários, de 30% para 40%, aumentando o nosso faturamento nesse segmento de 30 milhões para 60 milhões. Criaremos fundos de investimentos especializados que demandem aportes mínimos de 100 mil reais. Tais produtos financeiros darão aos clientes acesso à assessoria exclusiva e personalizada. Temos como objetivo trazer ao menos 10 milhões ao ano a partir de 2024. Com a Academia Race, disponibilizaremos conteúdos e treinamentos que ajudarão as pessoas a gerenciarem os riscos inerentes ao universo de investimentos, a partir da compreensão do funcionamento do processo de investimento e no acesso a informações gerais sobre o desempenho do mercado. Nossa meta é que esta segmentação represente pelo menos 10% do nosso lucro até 2025. Então, aqui é um plano assim, bem compatível com as empresas grandes pelas quais eu passei, com consultoria ou sendo funcionário, e o Albino também, tá? Isso aqui está na nossa última versão, assim, então, nossa última versão que eu digo que a gente escreveu, então também não está finalizado. Isso é business, tá? Sendo que daqui, aquilo que o Albino falou, você não consegue extrair muita coisa, né? Quer dizer, você consegue extrair muita coisa, mas você não consegue já fazer um depara para a tua operação. Normalmente, o que a gente vê, aí me corrijam se eu estiver errado, as empresas pulam daqui para cá, os outputs, sem ter ligação nenhuma, achando de repente que até tem algum tipo de ligação, mas não, acaba não tendo. E se tiver uma conexão inicial, ela está tão etérea que você acaba perdendo isso no decorrer do processo. Então, a partir desse cara, a gente gera um causal map com 3 partes principais. A parte mais voltada para o business, para os goals, né, para os objetivos, as ameaças e os planos de contingência para essas ameaças, que, na verdade, vão ser as nossas hipóteses. Tá? Então, aqui a gente tem, vou fazer só um fio, porque não vai dar tempo de fazer tudo, tá? Passar de 100 milhões para 150 milhões em lucros até dezembro. Esse aqui é o nosso impacto base. Eu quero aumentar a minha quantidade de dinheiro, tá? Deixa eu tomar um café aqui, senão vai esfriar. Tá esfrio. Passar de 100 milhões para 150 milhões em lucros até dezembro de 2025. Cara, esse aqui é o nosso impacto base. Os impactos que aqui estão, eles derivam desse impacto base. Cara, se eu aumentar em 15 pontos percentuais a minha base de clientes, eu vou aumentar meu lucro. Isso é óbvio. E aqui tem mais um desdobramento, o aumento da fatia da classe média de 30 milhões. Cara, se eu aumentar a fatia da classe média dentro do meu universo, eu vou aumentar a minha quantidade de clientes, que eu vou aumentar o meu objetivo lá, o meu dinheiro. Vamos seguir esse fio aqui de cima, que é aumento de 15 pontos percentuais. Cara, o que eu tenho hoje de ameaça, segundo o meu LRP, para eu conseguir atingir esse objetivo? Cara, eu tenho uma baixa relevância entre os jovens. Tá? Por que eu tenho uma baixa relevância entre os jovens? Porque eles têm uma preocupação excessiva com o curto prazo. Porque eles têm uma baixa maturidade para lidar com risco. Isso aqui foi tudo gerado pelo ChatGPT, tá? O Albino botou lá o que impede hoje os jovens de investir. Deu uma cacetada de bullets e a gente escolheu alguns. Preocupação com curto prazo. Cara, o que a gente... Aí acho que isso aqui também foi o ChatGPT. Aí eu não lembro, acho que o Albino botou e tal. Então, qual é a minha hipótese para lidar com essa ameaça, para mitigar essa ameaça? Redução do tempo médio para o saque de dividendos de 2 anos para 6 meses.
ampliaremos para os jovens a nossa carteira de produtos de baixo risco. Vocês podem ver que todo esse fio aqui ele está dentro do LRP, mas ele tá jogado. Aqui ele está estruturado. A partir desse fio, a gente consegue criar a nossa primeira hipótese, usando para isso o plano, que ameaça ele está querendo mitigar e finaliza com o nosso objetivo lá de negócio. Se reduzir, aí o impacto vem para cá. Qual é o impacto principal? De 100 milhões, passar de 100 milhões para 150 milhões em lucros até dezembro de 2025. Qual é o impacto desdobrado disso, secundário? Aumento de 15% percentuais, 15 pontos percentuais, de 20% para 35% na base de clientes e tal. Qual é a nossa primeira hipótese lá do nosso plano? Aí já com cara de hipótese, porque a gente não sabe se isso aqui é verdade. A gente não sabe se a gente reduzir o tempo médio para o saque de 2 anos para 6 meses, a gente vai atrair mais os jovens. Isso é uma hipótese. Uma hipótese em cima de um leading indicator. Isso aqui é um lagging. Isso aqui é um lagging, aí aqui no meio assim, teria... Isso aqui está em construção, né? Aqui teria um lagging aqui no meio e tal, mas isso aqui já é um leading indicator. Já é um comportamento que pode nos levar a aumentar a nossa quantidade de clientes. Então, se reduzirmos o tempo médio para o saque de dividendos de 2 anos para 6 meses, reduziremos a preocupação com o curto prazo. Olha a ameaça aqui. Aumentando a relevância entre os jovens. Olha a contra-ameaça aqui. Eu estou perdendo relevância entre os jovens, a minha hipótese é para eu ganhar relevância entre os jovens. Fazendo com que investam mais, aumentando a nossa base de clientes, que alavancará o lucro para aqui embaixo, finalizando com o impacto. A nossa segunda hipótese, que a gente chegou até lá também, se expandirmos a carteira de produtos de baixo risco para os jovens, aumentaremos o investimento consciente, fazendo com que os jovens investam com menor risco, aumentando o nosso lucro para 10 milhões até dezembro de 2025. Eu e Albino, no nosso penúltimo encontro para montar essa aula, a gente chegou nas hipóteses. E a gente começou a pensar, eu tenho pouquíssima experiência, mas tenho alguma experiência com o mercado financeiro e mercado de investimento, e o Albino trabalha, respira isso praticamente. Cara, o que seriam outputs para a gente resolver esse outcome aqui? Eu tenho um épico aqui. A gente achou os amarelinhos e falou assim: temos um épico de saque aqui. Então, exibir saque, realizar saque com 6 meses, lista de saques, listar os saques, filtrar saques com 6 meses, parte da academia, artigos rápidos, criar. Então, aqui, esse cara aqui, tá? Obviamente que não com esse título, né? Isso é uma parte importante do modelo. Eu estou de olho no tempo ali, olhando. Quando ele nasce aqui, o cartão, ou nos momentos, ou quando ele é descoberta e veio aqui para os testes, tá? Ele tem o mínimo de especificação possível, porque a nossa certeza de que a gente vai fazer ele é muito baixa. Então, a gente não agrega, a gente não joga muito dinheiro em cima desse card. Porque se a gente tiver que descartar, a gente não fica com pena de descartar. Não fala, cara, eu já gastei não sei quantos R$1.000 em cima desse cartão, a gente não vai fazer. Então, são nomes que vão te dar um norte para o processo de upstream, análise de negócio, pessoal de design, síntese e tal. Aí sim, porque se esse cartão foi para o backlog e foi para o upstream, aumentamos as chances de que esse cara vá para o downstream e seja feito. Então, eu posso ir agregando dinheiro, tá? Imagina um fluxo. O cartão está aqui, ele tem um pouquinho de dinheiro. Andou um pouquinho, tem mais um pouquinho de dinheiro. Então, cada vez que ele anda no fluxo, ele é agregado um pouquinho de dinheiro. Então, nesse momento aqui, é um título que vai te dar um norte sobre o que tu vai fazer mais lá para frente. E aí, o que eu falei, aqui é o plano tático. A gente escolheu aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 post-its nesse projeto Jovens Empreendedores. Tá? E aí você conta, estatística descritiva, né? Você conta os seus post-its aqui e guarda isso numa planilha Excel. Na próxima revisão do Story Map, você vai olhar para esse cara e falar assim, seguimos o plano ou não seguimos o plano? Seguimos o plano. Legal. O que a gente tem de descoberta? Vamos lá. Não seguimos o plano. Por quê? Realidade ou analista de negócio ficou maluco? Aí você vai lidar com uma das situações de acordo com, como eu falei ali mais no início do podcast. Então, isso aqui faz a cola e o nosso processo base é de fato o Story Map. Aqui, só para finalizar essa parte, seria a pauta da reunião de revisão do Story Map. Tá? Então, revisar as novas descobertas de produto que estão no STAT e posicioná-las no Story Map, continuar o desdobramento dos outcomes já descobertos, medir o risco e avaliar se os outputs precisam ser reposicionados, aquilo que eu falei de scope e prazo, descobrir e desdobrar novos outcomes e olhar e revisar os planos, olhando para os riscos operacionais. Então, seria basicamente isso. Legal, legal.
rapidinho, mas eu acho que deu para conectar sim. Eu E aí, para não falar rápido e dessa vez eu tive que fazer uma coisa. Não, legal. Deu para dar uma noção. É um assunto que precisa sentar, ler o livro, fazer o curso, aprofundar, testar, né? Colocar para rodar e tudo mais. Albino, me conta aí. Eu fiquei sabendo da história desse livro lá no Hacktal ano passado, né? A gente estava conversando tarde da noite lá, depois de um jantar lá que juntou várias pessoas que estavam no evento lá. Você me contou da história do livro. E do livro, já saiu, está saindo pelo Software Zen, né? Pela editora do Software Zen o livro. Já saiu ou não? Dá para sair aí? Ainda não, ainda estamos entrando em processo de editoração. Então, se a gente fosse falar no Flow aqui, né? A gente tem uma matéria bruta e agora a gente vai para o processo mesmo de revisão e editoração. Legal. Então, se eu quiser saber mais, tem o curso, então, lá na plataforma do Software Zen. Isso. O curso a gente começa agora, né, no finalzinho, mais conhecido como semana que vem, para quem estiver escutando isso aqui no final de janeiro de 2023. E a gente vai até ali meados de fevereiro, né? Então, são 4 encontros. Joia. softwarezen.me/produtos/Dynamic Flow. Está no chat aqui para quem está ao vivo, quem estiver no YouTube depois está lá. Mesmo que perca o ao vivo, fica gravado lá. Você pode comprar depois e assistir as aulas lá do gravado, né? Isso aí. Então, mesmo que você descubra esse conteúdo aqui e se interesse, depois dá para acessar lá e ficar sabendo mais sobre isso. A ideia lá do Software Zen é trilhar um caminho aí que te ajude na eficácia, né? E na sabedoria nos desafios da agilidade. Eu acho que o Dynamic Flow casa bastante aí com esse propósito aí do Software Zen. Já deu aqui a nossa 1h30, passou rapidinho. Conseguindo. E é aquele negócio que dá para pôr trás cerveja e vamos ficar mais 2 horas conversando, né? O assunto é fantástico. Eu queria saber se o pessoal que está aqui, deve estar todo mundo igual eu aqui, processando um monte de coisa, já encaixando com a realidade, pensando onde é que vai usar o que já aprendeu aqui. Alguém tem dúvida aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitar que a gente está ao vivo aqui. Everton. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Vou estar junto com vocês no curso aí. Acho que vai ser bem legal. Gostei da camisa do Celso, mais ainda agora aí. E uma dúvida que eu fiquei até quando o Celso estava mostrando ali toda a estrutura de como é desdobrado, né? Qual que é o público que participa disso, né? A gente olhando até para o OKS lá que a gente fala da questão de ser bottom-up, top-down, nessa questão na construção de todo esse modelo, como que é feito isso, né? Não sei se está mais para o curso, talvez a gente vai entrar um pouco mais no detalhe nisso, mas só para ficar um pouquinho curioso aqui. Boa pergunta, cara. Normalmente a gente pede para o time eleger 1 ou 2 representantes, dependendo do tamanho do time, tá? Não é uma reunião necessariamente para o time todo. E aí hoje, como a gente está bem mais a Thalia já é remota desde 2017, mas hoje o remoto está por aí. Essas reuniões são gravadas, então o time teria acesso assíncrono ao conteúdo. Analista de negócios, gestor de produto, gestor de projetos. E, assim, se level aberto para quem quiser participar, principalmente no momento que você estiver ali fazendo o primeiro, entendeu? Algum tomador de decisão, alguma pessoa tomadora de decisão, ali para ajudar a identificar os impactos e até desdobrar os outcomes. Mas eu, pelo menos, o Albino, eu acho que é muito alinhado com esse pensamento também, os C-levels eles devem receber informações de uma forma um pouco mais mastigada. Então, você aplicar uma estatística em cima ali dos outputs, em vez de saber que foi para Daniel exibir saque, não, cara. Eu quero saber como é que está a composição de dados dentro desse projeto com esse outcome. Então, para você realmente conseguir enxergar no flight level maior. Mas na primeira eu acho importante participar todo mundo, mas todo mundo não, se conseguir participar os C-levels mais envolvidos, né? Mas basicamente, depois que a roda estiver girando, a gestão média ali. A gestão ali de flight level 2, tá? Muito bom, muito bom. Valeu. Eu vou colocar aqui no chat, para quem está ao vivo aqui, um link, deixa seu nome e seu e-mail lá, para a gente, eu colocar lá o vídeo no YouTube para você poder rever, uma série de coisas aqui que aconteceram, que o Celso está me devendo uns 10 links aqui, durante a apresentação. Me cobra pelo WhatsApp, porque eu não lembro mais de nenhum. E então, para o pessoal receber aqui.
Isso aqui, ó, é Dynamic Flow, ó. O pessoal que está aqui me ajudando aqui no evento, tem um pessoal de bastidores, eles criaram agora, isso aqui não foi planejado, não. Muito bom. Em busca do Outcome aí, ó. Exatamente, dos Outcomes. Então, deixa seu nome e e-mail lá para a gente poder avisar lá que o vídeo foi para o ar, para você poder rever alguma parte que ficou, algum ponto que você quer repensar, esses links e tudo mais, a gente encaminha para vocês aí. Albino, Celso, muito, muito obrigado. Eu não sei se vocês têm algum ponto final, alguma coisa que vocês querem comentar. O Alisson está aqui também, está quietinho ali no fundo, ali, ó. Eu não sei se o Alisson quer trazer... O chefe tá aí, ainda bem que eu não falei besteira. Ele tá só anotando lá também. Não sei se o Alisson... Aí ele abriu o microfone aí. Diga, mestre. Estou só de ouvinte hoje aqui, aprendendo muito e adorei aí tudo que foi conversado. Estou muito curioso para assistir o curso, já dei a minha lida lá no livro, mas tem bastante coisa para a gente conhecer mais aí. Então, valeu demais aí a disposição do Celso, do Rafael e do Leandro para trazer isso para a gente. Fiquei muito feliz. Que bom, que bom. Bacana. Celso, Albino, vocês querem trazer aí uma última palavra, trazer um último ponto aí para a gente finalizar? Cara, eu tenho assim, de ponto final não tem ponto final, né? Então, fazendo a referência à Matrix, que quase nunca é feito, geralmente são feitas outras, there is no spoon. Então, vamos para dentro, a estrutura, a gestalt, ela tem que ser adaptável e flexível, e vamos aplicar no nosso dia a dia o que a gente estiver aprendendo. Esse que acho que é o grande lance. Legal. Eu ia trazer uma reflexão, assim, principalmente para as pessoas, né, que têm visto movimentos aí no mercado, né, de demissões em massa, questionamento sobre estrutura de pessoas agilistas e tudo mais, né, que eu acho que quanto mais a gente vai se aprofundando dentro desse repertório de gestão, mais a gente vai conseguindo criar, digamos assim, uma narrativa que vá traduzindo, né, os impactos e como essas estruturas elas podem aumentar a capacidade de gestão das organizações nesses tempos onde, digamos assim, né, essa eficiência, por conta de tudo que está acontecendo dentro do cenário macroeconômico, tem demandado dentro das organizações. Então, acho que é o tipo de convite que eu tenho feito para as pessoas, assim, né, quanto que a gente vai se apropriando desse repertório de gestão para ir levando isso para dentro das organizações. Como se manter ali ativo e relevante, né? Eu acho que é alguma coisa nessa linha aí. Muito bacana, Albino. Gente, muito, muito obrigado, adorei. Semana que vem tem Conversa Significativa de novo, vai ser às 6h30 com o Márcio Sete. A gente vai falar de métricas. Fera demais, sabe muito. Isso, então fica de olho nas minhas redes sociais. Tem lá o link para se inscrever. Se você está vendo gravado, e de repente já passou, mas vai estar lá no canal no YouTube. Assina o canal no YouTube, você vai ficar sabendo sempre desses vídeos, dessas conversas que a gente gera. Muito, muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Foi um prazer enorme ter o Albino e o Celso juntos aqui com o Alisson. Uma honra pra gente. Até uma próxima. Obrigado.